E hoje, para falar da participação do veterinário no progresso brasileiro, nós temos a ilustre presença do Dr. Josélio Moura. Ele, que é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia, é mestre em doutor pela Universidade de Brasília, é um dos veterinários mais conhecidos no mundo. Durante 12 anos, foi vice-presidente executivo da Associação Mundial de Veterinária, eleito em Montreal, Canadá, e em Paris, França, e conselheiro do Conselho Deliberativo da Associação Mundial de Veterinária, reeleito em Lyon, França. Exerceu diversos cargos importantes no governo e Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Foi ministro de Estado da Integração Nacional. Foi um dos responsáveis da erradicação da peste suína africana no Brasil e foi quem assinou o ato declaratório da erradicação da peste perante a Organização Mundial de Saúde Humana. E hoje, presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Dr. José Maria dos Santos Filho possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Ceará, especialização em Patologia Tropical pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, mestrado em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Ciências Veterinárias pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente, exerce as seguintes atividades: é professor associado da Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará, onde ministra a disciplina de Higiene, Inspeção e Tecnologia dos Produtos de Origem Animal, presidente da Comissão de Tecnologia e Higiene Alimentar do Conselho Federal de Medicina Veterinária, membro da Comissão de Inspeção e Vigilância Sanitária dos Produtos de Origem Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará e membro da Comissão do Programa de Proteção à Defesa do Consumidor de Produtos de Origem Animal do DECOM-PROCON Ceará. Ocupou o cargo de diretor da Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará entre 2005 e 2008 e diretor da Defesa Sanitária Animal da Agência de Defesa Sanitária do Estado do Ceará, ADAGRE. Ocupou ainda o cargo de presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará no período de 2006 a 2015. Tem experiência na área de ciência e tecnologia de alimentos, com ênfase em tecnologia de produtos de origem animal, atuando principalmente nos seguintes temas: qualidade, alimentação, controle de qualidade, produtividade da carne e seus derivados, notadamente lipídios. E ele também é membro da Academia Cearense de Medicina Veterinária, número 13. Então, com vocês, Dr. Valnei Souza Correia, Dr. Josélio Moura, Dr. José Maria dos Santos Filho, falando da participação do veterinário no progresso brasileiro. Olá, já colocou aí, doutor Josélio Moura? Tudo bem? Está me ouvindo? Tudo bem. Tudo jóia, então vamos lá. Muito bem, nós também, ainda bem. Estamos aqui para ouvi-lo. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando dessa live importante e agradecer a oportunidade de estar falando para o povo de Mato Grosso, principalmente o cuiabano, que eu tenho muita estima, muita consideração. É um estado que eu acompanhei o desenvolvimento do estado. Interessante, eu estava em Campo Grande no dia da instalação do Mato Grosso do Sul, quando houve a separação, criando 2 estados. E o comentário geral àquela época é que estavam criando 2 estados deficitários. E o que a gente vê que são 2 molas de progresso do país. Tá? Os 2 estados juntos têm mais de 60 milhões de cabeças de gado, superando outros estados tradicionais. E a gente sente o desenvolvimento na veia do mato-grossense, que ele está sempre pensando no progresso, e hoje, se for levar em consideração, o Mato Grosso é o maior exportador mundial de alimentos.
não somente os alimentos de origem vegetal, soja, milho, etc., como também outras culturas de valor econômico, como algodão, mas, acima de tudo, as proteínas nobres de origem animal. Isso é importante porque a gente não dá muito conta desse trabalho árduo do médico veterinário na estabilidade política, na estabilidade social do país. A gente vê que, mesmo diante de uma grande crise que eu nunca vi precedentes na história, como provocado pela Covid-19, o vírus de Wuhan, o país, quer dizer, o Brasil como um todo, está crescendo, graças à agricultura e à pecuária. E esse é um trabalho árduo e até, às vezes, silencioso do médico veterinário. E eu queria, nesse momento, até confirmar, para que a gente tenha um pouco da política na veia, porque a gente tem que mostrar o nosso trabalho, que às vezes é um trabalho silencioso nos laboratórios de pesquisa, nos laboratórios de diagnóstico, e não dá uma visibilidade grande. É uma alegria estar vendo o professor José Maria dos Santos Filho, conhecido no Brasil inteiro como José Filho, que ele forma gerações num trabalho nobre, que é a inspeção do ponto de vista higiênico, sanitário e tecnológico dos produtos de origem animal. Isso nos frigoríficos, nos laticínios e também nas fábricas de pescado, tá? Que é um ponto importantíssimo. Aliás, eu aproveito, quando falo em pescado, eu me lembro do Chico, e você deu um abraço no Chicão, que é um dos maiores especialistas no Brasil em tecnologia e inspeção de pescado, porque o pescado é uma parte mais sensível. E com isso, com esse trabalho, está levando saúde à mesa do brasileiro. A gente sabe que muitas das enfermidades são causadas por infecções de origem alimentar. Então, a gente não dá conta, por isso que é importante a participação dos profissionais médicos veterinários, e eu estendo até os engenheiros agrônomos, na Câmara de Vereadores, porque está fazendo e defendendo postulações no nível da cidade, como também na Assembleia Legislativa dos Estados, no Congresso Nacional, na Câmara Federal e também no Senado Federal. Aliás, Mato Grosso, nessa parte, é muito rica, porque tem proporcionado grandes lideranças no cenário nacional. Eu lembro do senador Jonas Pinheiro e hoje o senador Wellington Fagundes, numa sucessão quase natural, e são grandes líderes no cenário nacional. Eu lembro o dia que o Jonas Pinheiro, conversando com o Antônio Carlos Magalhães, que à época era o presidente do Senado, ele disse: não vou mais me candidatar. E a resposta de Antônio Carlos Magalhães foi: o senhor, senador Jonas Pinheiro, não tem o direito de fazer isso, porque você, se afastando da política, vai deixar órfão a agricultura brasileira no Parlamento Nacional. Então, não, quer dizer, daí a importância que se dá ao veterinário, não somente para ter o título de senador, mas, acima de tudo, ser extremamente atuante e fazer formulações que venham mudar a vida do brasileiro. Mas, interessante, eu fazendo essa pequena introdução, eu queria parabenizar o colega Laurício Monteiro da Cruz, que na sexta-feira passada foi nomeado para um cargo extremamente importante, que é o Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis. E interessante, por ser veterinário, recebeu até algumas críticas. Aliás, eu gosto das críticas. Isso é bom, tá? Até nos estimula a exercer melhor o nosso mistério, exercer com mais força, com mais garra e tudo. E o Laurício, injustamente, porque é um técnico altamente preparado, ele recebeu crítica de algumas pessoas que, aliás, não deveriam fazer. Uma delas, Zé Maria, se você me permite, é seu concidadão, o Ciro Gomes.
Tá? O Ciro Gomes me antecedeu como ministro da Integração Nacional, aliás, ele foi o primeiro ministro sob essa sigla de Ministério da Integração Nacional, que antes chamava até Ministério do Interior e hoje chama Ministério do Desenvolvimento Regional. Tá? Um ministério extremamente importante porque cuida das diferenças regionais e propicia para que o Brasil se desenvolva de forma mais homogênea, mais igual, sem as diferenças regionais que tanto atrapalham o progresso brasileiro como um todo. E o Ciro fez uma crítica por ser veterinário. E é interessante que o antecessor do Laurício foi o Marcelo Vada, que também é médico veterinário. Aliás, é um lugar que deve ser sempre ocupado por um médico veterinário, porque diferente do médico humano, aliás, eu estou falando uma frase do Pasteur, ele disse o seguinte, que o médico cuida da saúde do homem, o veterinário cuida da saúde da humanidade. O veterinário, ele pela sua própria formação, originária de Lyon, na França, do Claude Bourgelat, que em 1763 escreveu um tratado de biopatologia comparada entre o homem e o animal. Quer dizer, já com uma visão macro, porque não existe saúde humana sem a saúde animal adequada, como também a saúde ambiental. Nesse ponto é muito propício eu citar 2 países importantes que têm veterinários na direção do controle e, futuramente, a erradicação da Covid-19. Um é a Alemanha, o colega veterinário é o Lothar Weiler, que ele é o presidente do Instituto Robert Koch. Tá? Ele é que controla todas as ações do Covid-19. E vocês observam, através da imprensa internacional, que a Alemanha é um exemplo para o mundo inteiro como deve prosseguir no controle e erradicação da Covid-19. O Robert Koch. E outro é um outro colega, o Christiansen, da Ilhas Feroe. Só uma pergunta para vocês, para o Valnei e para o Zé Filho. Quantas pessoas adoeceram na Ilha Feroe? 0, nenhuma, pelo controle de vigilância sanitária ativa nos portos e, acima de tudo, nos aeroportos, que o avião, depois do evento do Santos Dumont, do brasileiro de Minas Gerais, as distâncias cada vez menores, e uma doença pode passar de um continente para outro em questão de horas. Então, o que é que ele fez? Controle de porto e aeroporto. É o que nós precisamos, pelo menos, ter como lição dessa Covid-19, é um serviço do Vigiagro, no caso do Ministério da Agricultura, e um sistema de vigilância sanitária através da Anvisa, de forma integrada. Para a gente ter uma ideia, num período de 1811 a 1980, é um período de 170 anos, quase 200 novas enfermidades ou agentes patógenos entraram no território brasileiro. Isso somente na área animal, só na área animal, não estou falando na área humana. Bom, então é preciso ter isso. E o Christiansen, o Dibes Christiansen, ele ensinou para o mundo isso. Temos que fazer o quê? Um sistema de vigilância ativo em porto e aeroporto, posto de fronteira e tudo. Isso para o Brasil é importante, porque o Brasil tem 8.500 quilômetros de costa atlântica e tem 8.500 quilômetros de fronteira seca. Tá? Isso faz com que o Brasil, nessa dimensão continental, esteja mais vulnerável às enfermidades. O que acontecia antes? As florestas e os rios caudalosos funcionavam como barreiras naturais. Isso hoje não mais acontece. Depois que inventaram a navegação a vapor e hoje os grandes navios e a aviação
os jatos comerciais cruzando todo o mundo, faz com que, simultaneamente, as doenças também se espalhem de forma mais rápida. Isso é importante. Bom, mas também falando da importância do veterinário, dentro do contexto da saúde pública, a veterinária tem dois prêmios Nobel. O Peter Doherty, australiano, e interessante, ele é um dos cientistas mais citados hoje em dia, porque ele foi agraciado com o Prêmio Nobel em 1998, porque ele descobriu a conexão e como funciona a reação antígeno-anticorpo. Como o antígeno, ou o agente patógeno, ele é recepcionado no organismo da pessoa, que provoca a formação dos anticorpos necessários para não permitir a evolução das doenças. Então, isso levou o Sir Peter Doherty ao Prêmio Nobel de Medicina, hein? Prêmio Nobel de Medicina. E o outro foi o Stanley Prusiner, epidemiologista formado na Califórnia, em Davis, na Califórnia, professor de Davis, pesquisador, um grande pesquisador. Enquanto o mundo estava atônito com o aparecimento da vaca louca, inclusive o ministro da Agricultura do Reino Unido, que tratava de uma doença tão somente de vaca, que somente a vaca era louca e que não tinha conexão com o ser humano. O que é que o Stanley Prusiner disse? Espera aí, um minuto. Primeiro que o mundo estava em discussão qual o agente patológico da vaca louca. Uns diziam que era um virino e outros diziam que era outra coisa qualquer. E ele definiu como um prion, uma proteína infecciosa, tá? E que a vaca louca era a versão animal da Creutzfeldt-Jakob disease, a versão humana da vaca louca, tá? Isso lhe deu também o Prêmio Nobel de Medicina. Quer dizer, a saúde animal e a saúde humana, elas estão muito, muito ligadas. E eu acrescento a saúde ambiental. Aqui perto, aqui no Centro-Oeste, perto de Brasília, construíram duas barragens, uma chamada Serra da Mesa e outra Corumbá 4. Quando concluída a obra, que as águas subiram, houve uma modificação muito grande no meio ambiente. E os morcegos e outros animais saíram das suas tocas, da sua acomodação ambiental, e causou um grande surto de raiva aqui no Centro-Oeste. Raiva animal, em caninos e nos herbívoros, e, em consequência, raiva humana, que estava silenciada por 2 ou 3 décadas. Então, a gente vê a conexão que tem entre as coisas. Se eu for começar a citar exemplos, eu vou muito longe, porque a gente vê o que incomoda o brasileiro hoje em dia, mais do que talvez a Covid, é a dengue. A dengue, no ano de 2003, ela estava concentrada em 43 municípios. Hoje, em 2020, ela está espalhada em 5.400 municípios, num crescimento grande, porque a dengue não é doença para ser tratada em hospitais e ambulatórios. Dengue é doença ambiental, é para ser tratada no ambiente, no combate ao transmissor do vírus da dengue. Tá? Uma outra enfermidade, a leishmaniose, que você vê em Brasília, o bairro, a região mais chique é o Lago Sul, Lago Norte, é onde tem a maior incidência da leishmaniose. Não somente animal, mas, acima de tudo, a leishmaniose humana, visceral, perigosa. Então, essas coisas tem que haver um estudo profundo. Daí a importância de ter os médicos veterinários que têm a sua mente voltada para a epidemiologia,
para a propagação das doenças e como combatê-la no seu local, na sua especificidade. E é importante, nesse caso, que o veterinário também ocupe os cargos na Câmara de Vereadores, que é o parlamento municipal, local, no parlamento estadual, no parlamento federal, Câmara e Senado, para que possa colocar suas ideias em proveito da saúde pública e, acima de tudo, do desenvolvimento econômico e social do país. Bom, somente para realçar a importância do profissional médico veterinário, que às vezes a gente esquece, a vida é tão agitada que a gente esquece do passado. BCG, o Bacillus calmette-guerin. Guerin, um veterinário francês, inclusive eu tive o prazer de conhecer um sobrinho neto dele, o Dr. Guerin. Ele foi quem isolou o bacillus, daí tem o nome BCG, em homenagem ao calmette-guerin. Ele isolou e fez a vacina contra a tuberculose. Isso ele fez, sabe aonde é que ele estava? Ele estava preso por questões políticas e na prisão ele não deixou de montar o seu mini laboratório, mesmo preso, e examinando presos de outras celas, ele isolou e em consequência disso, saiu a vacina do BCG. Isso é importante. Também, muitas pessoas não sabem, quase todo mundo tem carro, usa veículos. O pneumático foi descoberto de um veterinário, o Dunlop. Daí, algumas marcas até de pneu têm o nome Dunlop, em homenagem a esse veterinário que descobriu, ou que desenvolveu o pneumático. E ele também desenvolveu a seringa de aplicar injeção. Também foi ele, além de outros grandes inventos. Então, a veterinária está muito próximo da população, está no dia a dia, está na mesa, tá? Desde o café da manhã até a hora quando a gente deita, que às vezes o travesseiro é feito de penas de aves, que é muito mais confortável, não é alérgeno, etc. Quer dizer, a gente está presente na vida de cada um. Mas o mais importante, aliás, não posso dizer o que é mais, o que é menos importante, porque todas as atividades do médico veterinário no dia a dia são importantes. Não somente na produção animal, tá? Se a gente ter uma ideia, fazendo uma revisão da carta de Pero Vaz de Caminha, o que é que ele disse quando aqui chegou? Ela chegou na Bahia, na cidade de Porto Seguro, daí o nome Porto Seguro, que ele disse, nós estamos aqui numa água protegida. Ele disse, aqui não encontrei nenhum animal de criação, nenhum bovino, nenhum equino, nenhum ovino, caprino, sequer aves de criação. E hoje? O que é que acontece hoje? O Brasil é o maior rebanho comercial do mundo, tá? Bovino. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de aves. Quando o Cabral chegou, não tinha nenhuma ave de criação, tá? O Brasil tem um expressivo rebanho equino, que, segundo um vídeo rodado numa rede de televisão, corresponde a 7 bilhões de reais a equidocultura, tá? E o Brasil, que sempre foi importador líquido de pescado, hoje ele está se preparando, já é exportador, mas para ser muito mais na área de pescados. E para isso até o médico veterinário tem que se especializar cada vez mais na área da piscicultura, porque muitas das enfermidades não estão bem resolvidas. Os animais, quando estão em criação extensiva, os peixes, não em território fechados, essa promiscuidade, entre aspas, quando tem no tanque-rede, faz com que também as doenças se propaguem de forma mais rápida. Tá? Então, é preciso ainda ter muito trabalho nessa hora. Então, o que é que acontece?
Quem equilibra a balança comercial brasileira hoje em dia, e com isso equilibra a economia brasileira, é o trabalho do agricultor, do pecuarista, sob a orientação técnica responsável do profissional médico veterinário e na área agrícola dos nossos companheiros, os engenheiros agrônomos. Isso é importante. E um outro aspecto que a gente não dá muito conta. Vocês se lembram, há uns 2 ou 3 anos atrás, a Avenida Paulista, com mais de 2 milhões de pessoas fazendo um protesto veemente contra o governo ou as políticas do governo. Vocês lembram disso? Imagine esse povo, 2 milhões de pessoas com fome. O que é que aconteceria? Uma comoção geral, porque as pessoas, às vezes, deixam de raciocinar pela mente e vai raciocinar pelo estômago. E com fome, ninguém tem controle de suas ações. Então, o nosso trabalho de médico veterinário é importante, não somente para o desenvolvimento econômico e social do país, mas, acima de tudo, da estabilidade política, da estabilidade social, para que a gente possa progredir esse Brasil como todos nós desejamos e deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, um Brasil muito melhor do que nós recebemos de nossos pais. É assim que as coisas crescem. De outra forma, eu quero mencionar a atividade veterinária vinculada aos animais, chamo animais do afeto, os animais que a gente tem na nossa casa, que nos dá muito carinho. O que é que eu gosto sempre de fazer um comparativo histórico ou temporal para a gente ter uma noção assim correta das coisas. Por volta de 1970, a tendência era a clínica e a atividade de criação de animais nas casas diminuírem. Por quê? Porque o Brasil, que era um país rural, houve uma grande migração rural-urbana. Ou seja, das pequenas cidades para as médias cidades, das médias cidades para as grandes cidades. Tá? E o que ocorreu nas grandes cidades? Por exemplo, São Paulo, Cuiabá, era uma cidade totalmente horizontal com casas. E nas casas cabiam animais, cães, gatos e outros animais de estimação. Mas quando se construiu os edifícios, que era chamado de arranha-céu, a própria convenção original dizia: é proibido a criação de cães. Olhe bem, é proibida a criação de cães. E quem quebrou esse paradigma? Os próprios cães. Tá? Porque, para se mudar uma convenção do condomínio, só 100% da participação dos condôminos. Se um for contra, acabou. E o que é que aconteceu? Foi uma briga geral, foram para a justiça. Esse tema foi discutido no Supremo Tribunal Federal do país. Tá? E disse: não, impossível. E por que isso aconteceu? Porque as famílias eram grandes. As famílias tinham 7, 8, 9, 10 filhos. Tá? Eram famílias numerosas, eram casas cheias. Hoje as famílias têm o quê? 3, 2, 1 filho, ou nenhum. Isso é que ocorre. E as pessoas que eram classificadas como homo sapiens passou a ser homos afetivos, passou a ter carência de afeto. Não que um cão vá suprir um filho, jamais, isso não acontece, mas ele preenche um pouco da lacuna deixada pelo filho. E principalmente os filhos que se vão, que também casam, formam suas famílias e vão para outras casas. E a pessoa já numa certa idade, seus 60, 65, 70 anos, sente o que chamam o ninho vazio,
tá? E isso é preenchido pelos animais. Alguns colegas médicos veterinários, e isso eu me refiro sempre a esse ano 70, é um ano mágico, que foi o ano do tricampeonato brasileiro da Copa do Mundo, é um ano mágico, que eram 90 milhões de habitantes, hoje são quase 212 milhões, chegando a 215 milhões, esse é um ano mágico. Os colegas diziam, naquela época, os pais não estão levando os filhos ao pediatra, não vão levar os seus cães ao veterinário. Tá? O que é que ocorre hoje? Tá? Os pais não deixam de ir aos veterinários para levar seus cães, seus animais de estimação, porque ele tem a consciência de que, protegendo a saúde do animal, ele está protegendo a saúde da sua família. Tá? E já com a certa idade está protegendo dos seus filhos e até dos seus netos. Então, para isso é preciso ter animais igualmente sadios. E uma coisa que está muito, muito em moda hoje, inclusive com a questão da Covid, tá? Eu vi pronunciamento de vários médicos dizendo, não, a Covid é doença humana, não é doença de animais. A gente vê casos, vários casos, na China, somente em Hong Kong, na Bélgica, nos Estados Unidos, inclusive em zoológico, de animais infectados e transmitido a doença do tratador, do proprietário, para o animal. Um minuto só aqui que eu vou... Só um minuto só, por favor. Não sei se dá para vocês verem aí esse livro. Zoonoses. Enfermidades transmissíveis comuns aos homens e aos animais. Olhe bem, são 3 volumes. Tá? Aqui tem aproximadamente 300 enfermidades, tá? De clamidiose, rickettsiose, viroses, bacterioses, micoses e doenças parasitárias, principalmente as doenças parasitárias, que são 3 volumes. Eu tenho a versão primeira desse jornal, era um livro só. Tá? E olha que esse livro foi editado pela Organização Pan-Americana da Saúde, está aqui a Organização Pan-Americana da Saúde, e por 2 grandes pessoas que eram meus amigos, aliás, um deles, o Pedro Acha e Boris Ziflis. Interessante, porque às vezes questionam o veterinário na saúde pública. O Pedro Acha, está aqui, Pedro Acha, é médico veterinário, um dos maiores médicos veterinários especialistas em zoonose. Ele é médico veterinário e o Boris Ziflis é médico humano. Quer dizer, 2 grandes cientistas reunidos para fazer um livro, sendo que esse processo foi liberado pelo Pedro Acha, médico veterinário. Ele foi tão importante para as zoonoses que a Organização Pan-Americana da Saúde criou uma fundação que chama Pedro Acha, para continuar premiando e estimulando a pesquisa científica na área das zoonoses. Daí a importância que se tem a medicina veterinária dentro desse conceito, tá? do conceito das zoonoses. Porque se são doenças, como diz aqui, comuns aos animais e ao homem, ela preventivamente tratada nos animais vai propiciar que o ser humano tenha muito mais saúde. E dentro daquele conceito que eu falei, do Louis Pasteur, em que disse que o médico cuida da saúde do homem e o veterinário cuida da saúde dos animais, cuida da saúde da humanidade. E o próprio Pasteur disse, se ele voltasse ao banco da faculdade,
ele o faria através da escola de Maison Alfort, a escola de Alfort, que é a escola de veterinária. Ele teria uma visão muito mais ampla do que seria os agentes patógenos na saúde da humanidade e na saúde do mundo. E isso é importante para todos nós. Então, gente, eu queria estimular para que os veterinários, os mato-grossenses, principalmente os cuiabanos, participem ativamente da vida social, econômica da sua comunidade, do seu município, do seu estado, para que o estado possa ter e continuar um desenvolvimento econômico e social muito maior. Muito obrigado, essa é a mensagem que eu deixo para todos os colegas. E principalmente você, Valnei, empunhe essa bandeira do desenvolvimento social do estado e do país. Com certeza, bom dia. Com certeza, né, doutor Josélio? Essa importância do papel do profissional, acrescenta aí o doutor Daniel Salmon, americano, bacteriologista, que estudando a enterite dos suínos descobriu a salmonela, né? A salmonelose, que depois acabou desenvolvendo a primeira vacina, a vacina contra a salmonelose. Quando eu vi a postagem do ex-ministro Ciro Gomes, me causou estranheza. Ele sendo indelicado com a profissão do médico veterinário. E não só o médico veterinário, muitas outras profissões co-irmãs da medicina humana. O doutor Ciro Gomes, só para recordar a memória dele, você disse aí que a nossa primeira faculdade de medicina foi em Lyon, na França, no sul da França, criada por um idealista, criador de cavalo, Claude Bourgelat. Claude Bourgelat era advogado, assim como Ciro Gomes. Veja só a ironia do destino. Claude Bourgelat era um criador de cavalo, um advogado, apaixonado por animais, fundou a primeira faculdade no sul da França, em Lyon, na França, a primeira faculdade animal do planeta. E, nessa época aí, com a autorização do rei Luís XV, veja bem que o doutor Ciro Gomes foi ministro, além de ministro, foi secretário de saúde do estado do Ceará, nomeado no dia 9 de setembro de 2013. 9 de setembro. Olha que coincidência. Ele foi nomeado no dia do médico veterinário como secretário de saúde. Como ele, sendo advogado, e sendo secretário de saúde, como ele pode se referir a nós profissionais veterinários, que a hora que vai ocupar um cargo importante, um cargo com boa formação epidemiológica na atividade, como ele pode ser leviano dessa forma? 9 de setembro de 2013 foi nomeado, depois foi nomeado, inclusive quem nomeou ele foi o irmão dele, o Cid Gomes, aquele da reta escavadeira. Então fica muito complicado a gente considerar as palavras do Ciro Gomes. O profissional médico veterinário, assim como o senhor colocou, inúmeros exemplos, né, das descobertas científicas ao mundo todo, e o senhor sabe que demorou muito para vir o reconhecimento desse prêmio Nobel, né? Só após uma reclamação muito intensa de um profissional francês, numa dessas audiências da OMS, em Estocolmo, foi quando, 20 anos depois, em 1996, que fomos receber o primeiro prêmio Nobel. Mas isso não quer dizer que houve grandes trabalhos no passado, houve grandes resultados de pesquisa. Então, a gente, enquanto profissional, temos que combater esse tipo de preconceito em relação ao profissional médico veterinário. E é por isso que eu sou engajado, eu gosto de trabalhar com pessoas. Essa é a minha trajetória de vida e quero agradecer até a participação de vocês, doutor Josélio, doutor José Filho, do estado do Ceará, ex-presidente do Conselho, para que nós possamos estimular, não só carregar a bandeira da medicina veterinária, mas também estimular os nossos colegas profissionais a serem aguerridos
no seu município, na sua comunidade, em seu estado, no nosso país. Então, essa é a mensagem que eu deixo, e deixo a palavra com o doutor José Filho, para que ele também possa fazer, após a apresentação, as suas considerações. Eu já entro. Pode falar, José. Bem, então eu queria primeiramente agradecer ao Dr. Valnei, esse honroso convite. O Dr. Valnei, que é um jovem profissional, um grande lutador pela causa e pela classe de nós, médicos veterinários, chegou inclusive a ser presidente do Conselho do Mato Grosso, onde fez um grande trabalho, né? Eu queria cumprimentar o Dr. Josélio. É praticamente impossível a gente falar depois do Dr. Josélio, ele tem que ficar sempre em último lugar, porque fica meio difícil, mas vou tentar aqui, né? Mandar um grande abraço para a população do Mato Grosso, esse estado pujante na produção de alimentos para isso, que forma o nosso PIB, né, entre um dos maiores do mundo, onde vocês têm uma grande contribuição para dar, né? E eu queria começar as minhas palavras resgatando uma frase que eu considero de extrema importância. Essa frase é do Aristóteles, né, uma das filosóficas. Ele fala o seguinte: o homem é um animal essencialmente político. Né? Então, essa questão de ser político é totalmente inerente à natureza humana. Não é? Primeiro, porque ele se organiza em sociedade. Segundo, porque ele tem o dom da palavra. E com o dom da palavra, como o próprio Aristóteles falava, ele pode discernir entre o bem e o mal, o justo e o injusto. Isso faz com que se crie possibilidades para que a sociedade viva bem, né? Para que ela possa evoluir e viver bem. Esse é o princípio dessa frase do Sócrates. E aí, eu queria dizer que, por sermos animais políticos, nós praticamos a política o dia todo, praticamente, nas mais diversas nuances. Nós temos a política classista, nós temos a política partidária, né? Nós temos políticas sociais, hoje nós temos políticas públicas nas diversas áreas. Então, a política ela é exercida não só muito, claro que a política partidária ela é fundamental, que ao final ela que define quais são as leis que vão ser trabalhadas, mas a política de classe, não é? Ela é muito importante, porque a política de classe, como nós praticamos, doutor José, presidente da Sociedade há muito tempo, veterinário internacionalmente, doutor Valnei, presidente do Conselho de Medicina Veterinária do Mato Grosso, e eu mesmo presidente do Conselho aqui em Ceará, a gente trabalha com inúmeras causas e problemas que atingem a sociedade e que dizem respeito à nossa formação profissional, entre os quais o doutor José fala muito na questão da saúde pública, e como a gente sabe, a nossa formação é principalmente no campo da profilaxia. Por isso que o médico veterinário, ele não é um médico de cura, ele é principalmente, não só um médico de cura, ele é principalmente um médico que evita que as doenças proliferem. Olha aí os volumes que ele trouxe e nos mostrou a quantidade de doenças que o animal pode transmitir para o ser humano. Então, é um papel muito importante, é um papel fundamental. O médico veterinário atua nas diversas áreas, não só da produção, mas da saúde, inclusive humana, porque nós trabalhamos visando o bem-estar do ser humano. Isso é uma coisa que a gente faz, a gente aprende na faculdade, não diga-se de passagem, um curso extremamente difícil, muito complexo, mas que, infelizmente, não atingiu ainda o conhecimento total da sociedade, e, consequentemente, o reconhecimento para nós profissionais. Então, de um certo modo, talvez o que esteja acontecendo é uma falta de uma maior informação para a sociedade desse nosso trabalho, que levaria, com certeza, a evitar comentários como esse que vocês falaram, do ex-governador Ciro Gomes, também foram feitos por outras pessoas, o próprio Mandetta, antigo assessor do Ministério da Saúde, o Wanderson, né, que assessorava o ministro Mandetta, também fez um pronunciamento sobre esse, e caiu nas redes sociais, né? Então foi muito criticado, inclusive. Então, veja bem, quando esse problema ele vem de um político, né, embora tenha sido aqui, inclusive, secretário, trabalhou na área de saúde, foi governador, a gente até que entende, mas quando vem de uma pessoa de dentro do órgão, que conhece o trabalho do médico veterinário, até porque hoje, doutor Valnei, se você verificar, nós temos médico veterinário em várias funções de destaque, dentro das diversas secretarias de saúde do município até estaduais.
com grandes trabalhos. Eu tenho um exemplo aqui no Ceará, de médicos veterinários que assumiram a Secretaria de Saúde. Em um ano, eles estavam comandando a regional das secretarias de saúde, nomeado e votado pelos médicos, né? Porque vai muito dentro daquilo que o doutor Jotelli falou, que é a questão do amplo conhecimento que nós temos nas diversas áreas. Você tem noção da saúde animal, você tem noção da saúde ambiental, você tem noção da saúde humana. Então, é um profissional completo. Então, o trabalho, nós já estamos capacitados e até já fazemos. Talvez o que esteja vendo, e aí entra a importância, muitas vezes, da sociedade, das associações de classe, inclusive dos próprios médicos veterinários e dos políticos, na divulgação e na valorização desse trabalho, colocando mais profissionais de cargos-chave, divulgando o trabalho desses profissionais, reconhecendo, né? Então, eu acho que esse trabalho, ele começa principalmente na base. Que bases seriam essas? Própria reunião de médicos veterinários, no município mais distante do país, uma reunião que verifica um problema da qual ele tem conhecimento, que é a afetação da população, procura a Câmara dos Vereadores, coloca lá uma ideia, né, uma proposta, ou movimenta para que se resolva uma situação, seja no campo sanitário, seja no campo da área de alimentação, seja no campo da saúde mesmo humana, a questão de várias doenças zoonoses que podem ser combatidas, no controle da população de animais domiciliares, enfim. Chegar para esse político, primeiro, isso é um papel social, inclusive, que o Aristóteles fala, né? Porque essa inconformidade que alavanca a gente, ela não precisa que você seja um político para que isso aconteça. Você ir nessas associações, você pode ser. Só que, muitas vezes, por mais que se faça reunião e trabalhos nessa área, ela não chega a ser concretizada aonde? Justamente na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, no Senado. Então, é por isso que a importância do médico veterinário, não só na política de base, na política de classe, dentro do Conselho temos inúmeros trabalhos que são feitos, que têm cunhos políticos. Vou lhe dar um exemplo. Recentemente, eu faço parte aqui, como foi falado no currículo, nós tivemos aqui um problema com a liberação de produtos artesanais, e nós detectamos que aqui a legislação do Estado ela contém algumas falhas que poderiam provocar sérios danos para a saúde da população. Então, nós, da comissão, fomos à Assembleia Legislativa, numa audiência pública, colocamos que problemas era esse e pedimos o projeto para fazer, avaliando melhor, até porque nós não tínhamos sido convidados até então, modificações, sugestões, propostas de inclusão, e voltou para a Assembleia Legislativa. Veja, isso é um movimento político que existiu dentro do Conselho de um grupo de veterinários. Mas, não esquecendo, claro, a política social, a política de classe, é muito importante também a política partidária. Porque, ao final, e aí é que nós vamos ter certeza da concretização do nosso trabalho e dos nossos anseios que foram criados nos nichos anteriores, da concretização dele lá em cima, né? Porque, na verdade, vai ser o vereador, o deputado, o senador que vai alavancar, que vai concretizar aquele projeto, inclusive votar para que aquele projeto vire uma lei, né? Nós temos exemplos que mudaram significativamente, advindo de classes como a nossa, questões sanitárias, até na formação do próprio Código Sanitário Nacional. E, diga-se de passagem, essa questão política não tem só a ver com a questão sanitária, é tudo. E quanto mais ampla for a formação do profissional na área, como é o nosso caso, mais ações, ao final, dentro das câmaras de deputados, vereadores, etc., você vai ter repercussão para a sociedade. E voltando novamente, aqui o Aristóteles falava, que, inclusive, ele diferenciava qual a diferença entre um cidadão e um morador local. O morador é aquele que não se incomoda em criar situações que movimentem e buscam o bem-estar da sociedade, coisa que o cidadão faz. Então, a gente tem que aprender a praticar, enquanto seres políticos, a cidadania. Não nos conformarmos com o status quo que existe, mas nós, e principalmente nós, que temos uma formação, que inclusive no meu caso foi bancada pelo Estado, né, porque a minha universidade era pública, a gente tem que dar esse retorno para a sociedade. Motivo pela qual eu, como vocês dois, somos eternos inconformados com as situações que existem. A gente está sempre querendo mudar, modificar, e por isso que a gente submete a esse cargo, como você é o presidente do conselho, eu a presidente do conselho, José é o presidente da sociedade, tantos cargos que ele colocou por aí afora. Por quê? Porque a gente tem a visão do bem comum, de exercer a cidadania, que é mudar o que está estagnado e provocando um dano social
em busca da evolução dessa sociedade, né? Então, por isso que nós somos seres fundamentalmente políticos, como o Aristóteles, grande discípulo de Platão, ele falava. Então, veja bem, eu acredito e eu sempre estimulei a que nós enquanto médicos veterinários ou qualquer profissional, exercêssemos a política em todas as áreas, como eu falei, né? Desde aquela simples uma reunião mera de profissionais lá no interior, mais longínquo do município do país, até um senador da República, como o próprio doutor Wellington Fagundes, que muito nos honra, que representa a nossa classe. Se eu não me engano, a Constituição hoje da Câmara dos Deputados, ela tem, salvo engano, José pode me falar isso, e vocês, 5 médicos veterinários, enquanto nós temos 140 aproximadamente advogados. Nós temos muito mais pessoas ligadas à religião, né, que a priori nem devia ser uma coisa tão política, do que propriamente profissionais que poderiam contribuir com a formação da lei. Porque uma lei, ela surge de uma demanda social também, de uma necessidade, seja ela técnica, seja de uma necessidade social. Enfim, ela tem que ser gerida, formatada, né, maturada lá embaixo. Tá? E quando isso ocorre através de um técnico que tem um conhecimento para que ela já nasça de um certo modo aprimorada, isso vai ser muito importante para o trabalho do político lá em cima, né, do nosso legislador. Agora, imagina quando casa o conhecimento daquela colega de base com conhecimento do político que está lá em cima. Com certeza nós vamos ter muito menos resistência a essas leis que podem mudar a qualidade de vida do cidadão brasileiro nos mais diversos aspectos. Da saúde pública, da área econômica, da área mesmo do bem-estar animal, como a gente vê diversas leis sendo criadas que protegem o animal, o que é corretíssimo, né? Eu acho que a proteção animal, ela está diretamente ligada com a evolução do ser humano. Quando você passa a respeitar mais um animal, quando você passa a respeitar mais uma floresta, uma planta, você com certeza alcançou um grau de evolução que talvez você não tivesse antes nos primórdios, quando ainda havia muita rusticidade do ser humano, salvo pessoas como, claro, esses próprios filósofos, que eram pessoas evoluídas, né? Então, a gente tem esse papel muito importante de estimular. Eu trabalhei sempre em muito país, eu, enquanto presidente do Conselho aqui no Ceará, nós sempre destacávamos o trabalho de colegas, seja na administração pública, de secretário de saúde, seja em órgãos, digamos, em cargos menores na administração, como coordenadores no VET, no END, órgão da medicina veterinária, que tratam dessa questão ambiental, seja como políticos, né? Muitas vezes nós tivemos vereadores, deputados estaduais aqui, e sempre nós temos que destacar eles. Por quê? Porque, considerando que a sociedade ela desenvolve por processos políticos, se você não tiver pessoas políticas dentro desse processo, você vai ficar fadado a ser um mero cidadão, um mero morador, aceitando tudo que vem dali, e nunca um cidadão que constrói a sociedade e leva ela a um desenvolvimento. Então, eu acho muito importante. Nós temos exemplos maravilhosos, talvez não tão bem conhecidos, de trabalhos, né, que médicos veterinários fizeram. Muito dele, o doutor José citou, ele mesmo tem um trabalho magnífico de cunho político, eu acho muito importante. Não, talvez, não, esse que eu estou citando, claro, não da questão só de saúde pública, porque nós temos coisas tão importantes no nosso dia a dia como a saúde pública, mas uma questão que, de um certo modo, ajudou muito a classe médica veterinária. Ele trabalhou na mudança, por exemplo, da nossa legislação eleitoral, que culminou com uma estrutura que era arcaica, que era antiquada, que não cabia mais. Então, isso é um trabalho político magnífico, né? Ele e tantos outros que ajudaram, ele, na época, era presidente Dilma que sancionou, nós temos uma legislação mais moderna. Então, a política, na minha opinião, e a gente tem que estimular isso, né? Eu costumo dizer, aqui nós fizemos um programa quando eu era presidente do Conselho do Ceará, a gente criou um portfólio chamado Conheça o Médico Veterinário. Eram mais ou menos umas 30 folhas com todas as áreas de atuação do médico veterinário. Isso, inclusive, a gente usava em forma de slides para passar nos diversos locais de feiras agropecuárias, onde a gente ia, e até nos shoppings de médico veterinário, ele ficava projetando, as pessoas paravam. Peraí, o médico veterinário faz isso, o médico veterinário é responsável por isso. Isso daí é uma atitude política, né? E é uma política que se criou dentro do conceito de classe. E eu estimulava muito aos colegas, eu dizia muito, olha, faça o seguinte, esse trabalho está no homepage do Conselho,
Quando vocês tiverem uma festa em casa, você vai chegar para o seu convidado e dizer, vocês só vão almoçar ou jantar depois de assistirem essa palestra, para conhecer o trabalho do médico veterinário. Então, isso é uma atitude política que movimenta, que move, que leva ao progresso. Eu fiquei surpreso, eu não sabia que o ex-governador Ciro Gomes tinha feito esse comentário, eu tinha ouvido o do Wanderson, né? Eu acho o governador, sem viés político, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Interessante que no governo dele, o médico veterinário foi priorizado em várias funções. Hoje nós temos departamentos muito fortes, e isso, inclusive, se fortaleceu com o PSF, não, aquele outro programa que foi criado, inclusive, que nós implantamos, o NAS, né? O NAS é um programa que foi criado, que ele é impressionante o resultado que ele trouxe. Nós fomos o estado que primeiro criou o NAS aqui, e quando nós criamos o NAS, houve essa rejeição. Como há a rejeição sempre que o médico veterinário está juntamente com todo o quadro da área de saúde. O pessoal dizia, mas cara, o médico veterinário do NAS é muito parecido com o programa de saúde da família. Houve, assim, uma rejeição, e nós temos que sair lá no município, até Maracanaú aqui, para explicar o que era o NAS. Só para vocês terem ideia, depois disso, as equipes de médico e enfermeiro não trabalhavam mais sem ouvir o médico veterinário. Por quê? Essa formação que vocês falaram, ela é ampla, ela perpassa todos os setores que vão levar a saúde. Logo, o conhecimento da gente é muito amplo, né? Então, o médico veterinário tinha essa percepção de ver em que ponto daquele princípio havia probabilidade de estourar uma coisa, né? De que aquilo se exacerbar. E ele já chegava informando, olha, aqui nesse ponto tal pode acontecer isso. Então, as estratégias a serem tratadas é essa. Isso movimentava os médicos, enfermeiros, nutricionistas, etc. Tal. Então, esse trabalho que nós desenvolvemos, ele é maravilhoso, ele é fabuloso, ele é imprescindível para a sociedade, inclusive a nossa sociedade moderna. E o pior, ele vai ter uma relevância cada vez maior no tempo. Agora, nós temos que saber também, e eu espero que os colegas aprendam mais a trabalhar isso, é fazer propaganda, é dar conhecimento à população de que ele existe, né? E de que ele é fundamental. Isso também é um ato político, a gente mostrar as nossas possibilidades, capacidade que nós temos, para que a sociedade conheça, né? E também não podemos colocar só isso como responsabilidade dos conselhos. Isso é uma responsabilidade de todas as entidades, de todos nós profissionais. Olha lá, na minha casa, quando eu fizer um evento, eu vou mostrar para os meus familiares o que o médico veterinário faz. Vou passar aqui no televisor. É só conectar no televisor. Então, isso é um trabalho que a gente tem que estimular, e eu fico muito feliz quando nós temos médicos veterinários adentrando na área política, primeiro porque é necessário, é fundamental, como eu falei. A gente gera aqui embaixo, mas, na verdade, concretiza lá em cima, né? Então, a gente precisa desse apoio. Os agrônomos têm uma grande quantidade de profissionais. O doutor José Leite, que não me deixa mentir, que conhece muito bem o meu político aí. Nós temos uma grande quantidade de agrônomos, uma quantidade absurda de médicos, nós temos uma grande quantidade de advogados, de pastores, mas médicos veterinários nós somos ainda muito, né? Então, assim, eu particularmente admiro, nem todo mundo tem esse perfil, porque a gente sabe que não é um trabalho fácil, é um trabalho com muita dedicação, um trabalho que hoje em dia é muito cobrado, que ele é muito criticado, que ele é muito rejeitado, mas que é importante que alguém assuma. É importante que alguém assuma, por quê? Porque a gente tem que ver o bem maior. Então, um profissional que queira adentrar nessa área, primeiramente, ele tem que esquecer que a crítica possa diminuir a capacidade dele de trabalho, né? Que não afete. Ele tem que estar atento e ele tem que ter a grandeza de saber que aquilo vai ser importante para a sociedade, independente das críticas que vai acontecer. Então, de um certo modo, eu queria falar isso, que eu acho que é fundamental, nós temos que tomar mais, o Conselho Federal tem feito isso, eu acredito que você tenha acompanhado, né? O próprio doutor Francisco Attal, presidente do Conselho Federal, ele é uma pessoa que ele tem tentado buscar isso, e os presidentes, muitos presidentes regionais também. Nós temos hoje presidente de conselhos regionais, se você vê, eles estão constantemente na mídia, divulgando o que o médico veterinário faz, né? Só que nós precisamos ampliar. Por quê? Porque a gente vê que ainda não é suficiente quando a gente tem um desconhecimento desse, de uma pessoa com a inteligência como o ex-governador Ciro Gomes, ou com uma pessoa dentro do Ministério da Saúde, como o senhor Wanderson, que fala, digamos assim, dá uma informação que é incorreta. Porque o médico veterinário, ele tem essa visão ampla, ele tem essa visão macro,
E dentro da área de saúde, e aí eu acredito que vocês concordam comigo, não existe ninguém mais qualificado para trabalhar em qualquer programa dentro da área de saúde. Seja na saúde pública, seja na saúde do ser humano, seja na população. Eu costumo até dizer, eu espero que isso não seja meio polêmico, que a Secretaria de Saúde deveria ser ocupada praticamente por médico veterinário, porque quem trabalha a saúde somos nós, a gente trabalha com profilaxia direta, né? Quando se foca mais no tratamento, isso daí seria para a Secretaria de Doenças, porque, na verdade, a saúde, quem faz saúde, seja a saúde pública, seja a saúde da população, somos nós, através desse nosso conhecimento, desses três níveis, né? Ambiental, animal e do próprio ser humano. Então, era isso que eu tinha para falar, mais ou menos, o doutor José já falou tudo, e aí eu fico aí para que a gente possa, né, argumentar mais alguma coisa. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, fiquei muito honrado. Doutor José Filho, agradeço aí as suas palavras, as suas colocações, assim como assim do doutor José, as suas colocações, porque você falou aí, tocou no assunto das entidades de classe. As entidades de classe, ela tem um papel fundamental em fomentar a criação de novas lideranças no Brasil. Mas, infelizmente, nos últimos tempos, nós tivemos aí uma ditadura de 25 anos que perdurou, graças ao trabalho não só do doutor Francisco, mas o trabalho também de vários colegas que já não estão nem mais entre nós, como o doutor Eduardo Batista Borges, um grande amigo nosso, um grande contemporâneo nosso de luta lá do Rio de Janeiro. Vários outros amigos, colegas também, que por um determinado período, determinado momento, ajudou a lutar e fazer a transformação que hoje o nosso Conselho Federal ele caminha em passos largos. Eu vejo que as entidades de classe, eu quando fui candidato na época aqui, como presidente do Conselho, a gente acabou fazendo um grande trabalho, mas assim, a gente sabia que em vários estados, quando as pessoas que estavam no poder, no cargo, era muito difícil você conseguir disputar uma eleição, porque a legislação eleitoral já era feita para inviabilizar qualquer concorrente. Então, nós vivemos aí, esse período dos últimos 25, 30 anos aí, um momento assim de perca de pessoas, de gerações que passaram, que podiam ter contribuído não só no papel social, no papel político e econômico, e também na parte de saúde e divulgação dessa profissão, que é maravilhosa. Então, eu fico assim, muito agradecido por vocês, né? E assim, a palavra de vocês me estimula mais ainda, porque, como todos sabem, hoje eu sou pré-candidato, né? Apenas pré-candidato, aguardando as convenções partidárias, mas estou aqui fazendo o meu papel enquanto cidadão. Vocês têm uma história longa de sucesso na vida profissional de vocês. Doutor José, um grande ícone da defesa sanitária mundial. Doutor José, agora recente aqui, inclusive aqui no estado de Mato Grosso, nós tivemos um movimento político aqui que entrou pela desvalorização do conhecimento. Nós tivemos agora recente aqui, inclusive, uma remoção de 7, 8 veterinários que estavam trabalhando nos programas por simplesmente não concordar com posições técnicas, ou até porque a gente se pronuncia politicamente, tecnicamente, com independência. Todos foram transferidos numa canetada. O senhor sabe, o senhor deve conhecer, com certeza, a colega aqui, uma das maiores epidemiologistas do Brasil, referência, doutora Rízia Lopes Negreiros, com doutorado na USP, do dia para a noite, foi transferida para uma unidade. Porque as pessoas não têm coragem de debater com quem conhece, com quem tem conhecimento, com quem tem conhecimento de causa. Preferem botarem em stand-by para que consigam fazer aquilo que estão na sua cabeça. Então, nós, enquanto profissionais, temos um grande trabalho pela frente. E gostaria sempre de contar com o apoio de vocês naquilo que for necessário para a gente sempre engrandecer a nossa profissão. Como eu disse no início da nossa live, o ex-ministro advogado, assim como o advogado que criou a nossa profissão, Claude Bourgelat, ele foi secretário de saúde. Ele não era veterinário, ele não era enfermeiro, ele não era biólogo, ele não era médico, ele não era dentista, ele não era fisioterapeuta, ele não era nenhum profissional da saúde, das profissões co-irmã da medicina humana. Ele era apenas um advogado. E que ironia, ele foi nomeado no dia 9 de setembro no seu primeiro cargo enquanto secretário de saúde.
E eu quero aproveitar, doutor José Filho, para a gente encerrar essa live e dedicar essa live em memória da primeira médica veterinária formada na Universidade Superior da Agricultura, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era a doutora Nair Eugênia Lobo, uma pioneira na profissão médica veterinária. Porque, aliás, como diz o doutor Ciro, né, mulher não serve só para dormir, não. Hoje nós temos grande maioria das cadeiras de medicina veterinária no país ocupada por mulheres. A maioria, você é professor, você sabe, José Filho. Doutor José também em Brasília também dá aula. Vocês sabem que você entra numa sala hoje, mais de 50% de alunas são mulheres. Então, a medida que vão ajudar a transformar nossa profissão numa profissão de reconhecimento, não só no município, no estado, mas como assim em todo o Brasil. Então, deixo um abraço para os senhores, obrigado pela contribuição e vamos caminhando, porque a nossa luta não é... No primeiro momento, para o doutor Josélio, e assim como o doutor Zé Filho, faça suas considerações finais para que a gente realmente possa finalizar os nossos trabalhos. Valnei, muito obrigado por voltar a esse tema, mas é interessante, a gente não pode, em momento nenhum, estar abrindo a guarda para estar ouvindo impropriedades de pessoas que não têm formação grande na área. E essa questão do Ciro Gomes é muito grave pela sua posição. Agora, não me estranha, porque ele só faz criticar, ele não tem uma proposição melhor, e ele próprio foi secretário da Saúde. E interessante que critico também o Ministério da Saúde aqui do Brasil por ter um general Pazuello que está fazendo um grande trabalho, critico por ele não ser médico. Tá? Eles falam, o Ministério da Saúde está sem ministro. Não está sem ministro, está com ministro. Tá? E não é impróprio a estada dele. Ele é um general, como se diz, ele não é de infantaria, nem de artilharia, nem de cavalaria, nada. Ele é um intendente, quer dizer, ele é um administrador. E o que o Ministério da Saúde está precisando no momento, não precisa dizer dos fatos, é de uma pessoa que tem uma mão firme para ter respeito ao seu orçamento e a aplicação dos recursos públicos que são escassos. Mas eu fiquei surpreso com uma manifestação do Anderson Oliveira, que foi secretário de Vigilância em Saúde. Eu acredito que a pasta que a secretaria mais importante do próprio Ministério, são importantes, mas a Secretaria de Vigilância está na frente de batalha. E o Anderson, ele criticou por ter um veterinário, e ele não é médico, ele é enfermeiro. Quer dizer, um enfermeiro criticando um veterinário, apesar que ele tem uma pós-graduação em epidemiologia, mas ele é formado em enfermagem, não é médico. Mas ele faz parte do conjunto das profissões liberais. Ele merece todo respeito, e nós, médicos veterinários, tanto da Academia Brasileira, como da Federação Nacional dos Médicos Veterinários, como da Sociedade Brasileira, nós não criticamos por isso. Pelo contrário, nós até apoiamos as ações, porque é importante para o Brasil que se apoie as ações, porque é o povo que está sofrendo, é o povo que está nos hospitais, é o povo que está procurando as ambulâncias, procurando oxigênio para respirar um pouco em termos de saúde. Então, eu acho que crítica não constrói nada de ninguém. E, Valnei, muito propriamente, você fez uma homenagem a Nair, médica veterinária, foi a primeira formada na hoje Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, antigamente chamava Escola Nacional de Veterinária, ela formou em 29, tem outras mulheres que tiveram relevância até internacional, como Virginie Buff-Daps, foi a primeira mulher brasileira a se despontar no cenário. O nome da biblioteca lá da USP é Virginie Buff-Daps, uma grande mulher, mas também uma homenagem a Alzira de Souza,
Essa foi formada na escola de Passa Quatro em 1924, sendo a primeira mulher formada no Brasil que merece a nossa grande homenagem. Na minha escola, hoje é acadêmica da Academia Brasileira de Veterinária e também da Academia Baiana, Vilma de Albuquerque Franco, uma grande mulher, inteligentíssima, brilhante e uma grande profissionista. Aprendi muito com a professora Vilma. Então, hoje as mulheres veterinárias têm uma participação pulsante. Mas eu queria fazer minhas considerações finais, agradecer a Luciene por ter coordenado essa live. Ela está falando de São Carlos, no estado de São Paulo, é uma cidade Isso mesmo. da tecnologia. E você, Valdir, Capital da tecnologia. que foi o primeiro prefeito da cidade de São Carlos? Zé Maria, você sabe, não? O primeiro prefeito da cidade de São Carlos foi Antônio Teixeira Viana, médico veterinário formado na primeira turma de veterinários no Brasil. Olha aí. O Antônio Teixeira Viana, e que criou a unidade, posteriormente, a unidade da Embrapa em São Carlos, e ele criou o gado Canchim. Gado Canchim, ele, inclusive, o nome Canchim é em função da fazenda que é propriedade do Ministério da Agricultura, Fazenda Canchim, daí teu nome. E vocês que são ligados ao Conselho Federal, eu queria propor que o prêmio para homenagear os zootecnistas no Brasil fosse chamado Antônio Teixeira Viana, porque ele foi um dos maiores zootecnistas do Brasil e o único que eu conheço que formou uma raça própria e que tem projeção nacional e internacional, que é a raça Canchim, Antônio Teixeira Viana. Não é... Bom, eu vou deixar isso para o lado, fica na mão de vocês que o prêmio ao zootecnista fosse Antônio Teixeira Viana. Tá? Muito obrigado. Eu queria aproveitar a oportunidade para dar um abraço bem caloroso a todos os colegas médicos veterinários e, acima de tudo, os produtores rurais, principalmente os criadores, os pecuaristas desse pulsante estado de Mato Grosso. O meu abraço cordial, minha saudação, estamos juntos nessa luta para a construção de um Brasil cada vez melhor. Doutor Aquílio? Bem, eu estou ouvindo baixo, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tá? Bem, então, doutor Valdir, eu queria inicialmente agradecer o honroso convite, muito feliz, fiquei muito feliz de você ter me chamado para participar. Eu acho um tema muito importante, eu já venho trabalhando nisso desde que eu me entendo, desde quando eu fazia parte de CA na universidade, eu sempre vi no viés político a possibilidade da gente crescer. E eu queria aproveitar para parabenizar a todos os colegas médicos veterinários que, no momento dessa pandemia, é uma situação especial, porque todos os médicos veterinários do país fazem um trabalho fundamental para a gente, mas a gente queria destacar especialmente hoje todos aqueles médicos veterinários que estão trabalhando nesses programas de controle à disseminação desse vírus, né? Os colegas da Vigilância Sanitária, a Vigilância Sanitária elaborou programas belíssimos, né, de protocolos para os estabelecimentos comerciais, quando estavam fechados agora que estão abertos, para as indústrias, né, restaurantes. Então, se vocês verificarem a oportunidade, se tiverem a oportunidade, ver as instruções normativas criadas pelo Ministério da Saúde, com apoio e ajuda de médicos veterinários, é um trabalho belíssimo. Aliás, diga-se de passagem, o comércio varejista, principalmente na área de alimentos, ele deu uma aula de como se trabalhar, enfrentar esse problema da Covid-19. Uma verdadeira aula. Se você verificar um documento desse protocolo, você vê que coisa magnífica. Então, hoje, enquanto nós estamos aqui discutindo esse assunto tão importante que é a questão do médico veterinário enquanto ser político, a gente tem inúmeros colegas trabalhando na preservação da saúde da população brasileira e mundial dentro dos estabelecimentos, aplicando, desenvolvendo e até alterando, de acordo considerando que esse vírus tem inúmeras facetas, de acordo com a necessidade desses protocolos que vão garantir a segurança de ir no supermercado, ir no restaurante ou em qualquer canto. Então, esses colegas estão de parabéns, rejeito, faço uma crítica veemente a qualquer pessoa que se posicione contra a atribuição do médico veterinário dentro da Secretaria de Saúde,
porque é o profissional com a maior formação, a mais ampla para trabalhar nisso, principalmente na Zona Norte. Então, muito obrigado aí, parabenizo a sua equipe pelo excelente trabalho que foi feito e deixo aqui um grande abraço para toda a população do Mato Grosso, esse país pujante na formação do nosso PIB e, por conta disso, merece toda a nossa consideração, respeito e admiração. Muito obrigado. Obrigado a vocês que participaram conosco, dessa live, coordenada pela nossa amiga Luciane, a vocês que assistiram e a vocês que irão, assim que estiver disponível nas redes, para vocês poderem acompanhar, assistir e também colocar seus comentários para que a gente possa realmente melhorar cada vez mais as nossas exposições de ideias junto à nossa sociedade. Um abraço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima